Olá, o meu nome é Silvana Leone Calisto, esposa de Marcos Stier Calisto, mãe do Davi e da Thalita. O Davi já está com 31, a Thalita 29 e, se Deus quiser, a Thalita casa em janeiro. O Davi ainda eu estou aceitando currículos. Eu fui convidada a falar com vocês nesse encontro de casais sobre memórias. Memórias são coisas que nós gravamos, são coisas que a gente mantém para ter história, para ter aprendizagem. É graças à memória que a gente aprende a andar de bicicleta e nunca mais esquece. É graças à memória que nós aprendemos a falar. É graças à memória que nós podemos ter profissões. Cientificamente, nós falamos que a memória é um sistema neuropsicológico que garante para nós a aquisição, a consolidação e a evocação de informações. Então, a aquisição é como eu retenho isso. A consolidação é como mantenho isso na minha mente. E a evocação é exatamente como eu resgato isso. Nós temos visto que a memória, ela é diferente para homens e para mulheres. Há quem diga que os homens nem têm tanta memória. Eu normalmente com terapia de casais, eu percebo aqui que as mulheres vêm com muitos detalhes. As mulheres falam. Eu lembro de um casal que chegou e a mulher começou a falar. Depois de meia hora eu olhei para o marido e disse, e o senhor? Ele disse, doutora, a minha mulher falou com tanto detalhe, que eu pessoalmente acredito que ela tem razão. Eu não lembro metade do que ela está falando. Então é importante o que? Os sexos, eles avaliam de forma diferente. Por quê? A memória está ligada ao nosso hipocampo. E o hipocampo está muito próximo da emoção. Então ele decide o que eu quero gravar, o que eu quero reter. Então as mulheres retêm muita coisa porque elas acham muita coisa importante. Os homens retêm poucas coisas porque eles acham pouca coisa importante. Ou pelo menos aquilo que as mulheres acreditam que é importante. Se você chegar para um homem e perguntar qual foi a escalação do último jogo da seleção brasileira, eles vão saber todo o time de futebol. Pelo menos a maior parte dos homens. E as mulheres mal vão saber com quem que o Brasil jogou a última vez. Então a gente retém e grava aquilo que é importante. Então por isso tantas diferenças nos nossos casamentos. Mas eu queria que a gente parasse e avaliasse no casamento em si. Quais memórias são importantes? E a primeira memória que eu gostaria de chamar atenção é a memória para aprender. A memória que nós precisamos ter para quê? Para ver o que funcionou e o que não funcionou. Apocalipse 2:5 fala, lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, o texto está nos exortando a lembrar onde a gente caiu. Precisamos usar a memória para avaliar os nossos erros. Se você não aprender com aquilo que você fez, a tendência de você repetir o erro vai ser muito grande. E num relacionamento a dois, o casal conversa, o casal negocia, e se um dos lados não aprende com o seu erro, o erro vai ser repetido várias vezes, levando ao desgaste da relação e muitas vezes à desistência. Na terapia de casais, eu vejo alguns casais onde um dos cônjuges cansou. Eu falei quantas vezes para você não fazer mais isso e você continua fazendo, eu cansei, eu desisti. Aí o outro diz, não, eu vou mudar. Não, eu não acredito mais na sua mudança. São o quê? 3, 4, 10 anos cometendo o mesmo erro. E a pessoa cansa, o outro lado desiste. Então, memória dentro do casamento é feita para aprender. Lembra onde caiu, lembra onde você errou, veja por que errou, por que caiu e faça diferente. Então, leve em conta isso, senão seu cônjuge vai desistir. Fica tão pesado que ele acaba ou deprimindo ou indo embora, porque você não está sendo capaz de aprender com o seu erro. Filhos, a gente não faz isso, não chama atenção. Filho, quantas vezes mamãe já disse para você não fazer isso?
Quantas vezes o pai já falou para você não deixar para estudar a matéria na última hora? Mas parece que não aprende. Então, a primeira memória que eu quero chamar a atenção é a memória para você aprender. A segunda memória que eu queria chamar a atenção são memórias para reeditar. Quais memórias eu deveria reeditar? A memória que me causa dor, a memória que me fere. Essa precisa ser reeditada. Eu, como terapeuta, o que eu mais trabalho são com essas memórias, as memórias a serem reeditadas. Steve Jobs, no seu discurso de formatura, ele falou que os fios soltos, eles nunca podem ser presos para frente, eles só podem ser presos para trás. Ou seja, uma pessoa com muito fio solto dá muito choque em quem está perto. E você precisa avaliar na sua história. Às vezes você está culpando o casamento, o seu companheiro, ou sua companheira, não em função do que acontece no relacionamento, mas em função dos fios soltos que um ou outro tem, ou muitas vezes os dois têm. É um livro muito bom para terapia de casal, se você quiser ler, Eu Te Amo, mas não estou apaixonado por você. Neste livro, o autor fala que 80% do nosso problema no casamento não tem a ver com o casal, mas tem a ver com a minha história pessoal. Então, muitas vezes, a gente avalia o problema do casamento sob o prisma do que o outro faz, do que o outro me estimula a fazer, não avaliando a sua história e que coisas precisam ser arrumadas. Eu lembro uma ocasião procurada por um marido, ele disse, olha, eu quero que você me prepare porque minha esposa quer se divorciar de mim. E eu disse, mas não tem conserto? 25 anos de casados. Ele disse, ela não suporta, ela não me suporta. E eu insisti e comecei a conversar com essa mulher e ela disse, Silvana, em específico, eu não suporto o olhar do meu marido quando ele está excitado. Me dá uma angústia e fazem 25 anos que eu suporto isso. Chega, minha filha vai casar e assim que ela casar eu vou me divorciar. E eu disse para ela, faltam uns 2 meses para tua filha casar, vamos tentar descobrir de onde vem essa angústia desse olhar. Tratando com ela, nós descobrimos que mesmo ela aos 50 anos não lembrava que entre os 5 e 8 anos ela foi vítima de um abuso sexual. E o olhar do marido, quando estava excitado, era similar ao olhar do abusador. Vocês vejam que botõezinhos tocaram na memória dela, que disparava essa angústia e que ela não conseguia se relacionar de uma forma saudável com seu esposo. Depois que nós tratamos essas memórias traumáticas, foi muito interessante que o casal voltou a se relacionar de uma forma tão saudável que o marido teve que procurar um sexólogo para poder corresponder à expectativa daquela mulher que agora estava curada. Então nós precisamos reeditar essas memórias. Algumas dessas memórias são mágoas que o casal mantém também no seu relacionamento. São pessoas que estão 10, 20 anos casados falando de erros que cometeram no noivado, no namoro, nos primeiros anos de casamento, porque não conseguem reeditar. Ou seja, memórias que adoecem, memórias que machucam, mas que necessitam de perdão e de uma reedição. O que seria a reedição? Toda a memória que me machuca, ela é acompanhada de uma mentira. Então, frequentemente, eu atendo pessoas que foram abusadas. E como vítimas de abuso, elas pensam, eu sou culpada, eu fiz isso, eu provoquei isso. Alguns homens têm na sua memória, não sou amado, nada que eu faço é bom o suficiente, porque tinha um pai crítico, uma mãe crítica, e que não permite essa pessoa seguir a vida adulta sem estar frequentemente ansioso, procurando um desempenho impossível de ocorrer, porque há uma cobrança, nada que eu faço é bom o suficiente. Então, como eu reedito isso? No lugar de nada que eu faço é bom o suficiente, eu vou começar a pensar, é bom o que eu faço.
tudo bem o que ocorre. Eu me perdoo quando eu lembro de erros que eu cometi. Recentemente atendi uma família que foi vítima de um assalto e durante a luta do filho mais novo com o ladrão, o filho mais velho veio com uma arma para atirar no ladrão e se equivocou e atirou no cérebro do irmão, matando o irmão caçula no momento, na hora. Depois ele conseguiu atingir o ladrão, mas o irmão já estava morto. Falando com este irmão mais velho, ele não conseguia se perdoar, porque ele matou o seu irmão caçula. E no processo de reedição, eu conversava com ele e dizia: o mais importante hoje é você se perdoar. O mais importante é entender que você comete erros e eu posso me perdoar. Na parábola do credor incompassivo, é interessante que frequentemente a gente acusa o outro e não enxerga a dívida que foi perdoada. Então nós precisamos permitir essa graça de Deus. Essa graça de Deus que um dia permitiu que Cristo Jesus morresse na cruz para pagar os meus pecados, multidão de pecados, muitos pecados, pecados que me levariam à condenação do inferno. Esses pecados foram perdoados, então com essa mesma graça eu vou permitir que eu seja atingido, seja perdoada, entendendo que Deus já me perdoou e usufruir dessa graça para a pessoa que me feriu, para a pessoa que me magoou. Muitas vezes nós projetamos o nosso cônjuge, mágoas que nós temos com o nosso pai e com a nossa mãe, enxergando nossa mãe na esposa, enxergando nosso pai no marido e perpetuando esse ciclo da dor. Então entenda, eu preciso perdoar meu pai, minha mãe, até para enxergar meu cônjuge de uma forma mais sadia, perdoando ele também pelos seus erros. Então é importante nessa reedição de memória eu me perdoar, eu perdoar o outro e dar um novo significado àquilo que foi vivido. Algumas vezes, a única chance que nós temos para reeditar é dizer para nossa mente: isso já acabou, isso já passou. Não tem como voltar lá. Você fica preso muitas vezes àquela situação dizendo: mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo. Não, já foi, já passou. Quando existe o adultério num relacionamento, eu preciso entender: já foi, já passou. Hoje a pessoa que está aqui é outra. Eu perdoei e eu escolho ter um novo relacionamento, dar uma chance para o nosso casamento. Então, o primeiro tipo de memória são memórias para aprender. O segundo tipo de memória são memórias para reeditar. Reeditar dando um novo significado, reeditar perdoando. Porque a reedição faz restaurar a ferida, faz você ter a possibilidade de restituir aquilo que foi perdido, tendo uma vida nova, uma vida com novas oportunidades e, por fim, consolidar essa reedição, vivendo a abundância que Deus tem prometido para nós. Cristo Jesus morreu na cruz para que eu tenha uma vida em abundância. E às vezes eu fico presa no passado e não consigo viver o novo. E a última memória que eu quero que vocês mantenham são memórias para lembrar. Jeremias 3:21 diz: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos aprender a cultivar essas boas memórias. Nós precisamos ter fotos para lembrar dos bons momentos. Nós precisamos cultivar esse ambiente saudável na nossa casa, falando para os nossos filhos sobre as boas memórias. E eu preciso trazer à minha mente quais são as boas memórias. E aí vem a minha pergunta: por que você casou com esse homem que está ao seu lado? Por que você casou com a sua mulher, com essa mulher linda que está ao seu lado? Você vai dizer: porque eu era burro, porque eu era burra. Não, é porque você viu coisas muito preciosas nessa pessoa. Então eu vou trazer à memória isso. Eu me proponho
trazer essa memória que me dá esperança. Perceba, aquelas memórias que nós precisamos reeditar são memórias que a gente podia dizer, memórias tipo âncora, que nos travam. Mas existem essas memórias que nos alavancam para frente, que nos impulsionam. Frequentemente no consultório, pessoas que têm baixa estima, eu começo a enumerar, me diga 3 grandes conquistas da infância, 3 grandes conquistas da adolescência, 3 grandes conquistas da sua juventude, 3 grandes conquistas da vida adulta, coisas que você fez e que você se alegrou. E aí, depois que a pessoa me enumera, eu digo para ela, vai batendo no seu ombro, que é uma forma de você estimular o registro no seu cérebro, e pensa nisso. Lembra lá quando você conseguiu andar de bicicleta? Lembra lá quando você conseguiu ler a primeira frase? Lembra lá quando você conseguiu fazer sua redação? E aí a pessoa começa a estimular dentro dela essas memórias que dão esperança. Hoje o meu convite para você é exatamente isso. Para e lembra quais foram as boas coisas que você viveu ao lado do seu cônjuge. O que você viveu de bom no seu casamento? Desde a época que você namorava. Quando você olhou para ela a primeira vez, ou quando você olhou para ele com aquela roupa charmosa, ou não, naquele jogo de futebol, todo cheio de barro, esfolado. Lembra disso? Permita que essa memória gere esperança dentro de você. Você pode dizer, mas a mulher que está do meu lado está muito amarga. Esse homem só reclama. Deixa agora a tua memória te trazer esperança. Essa mulher que um dia você se apaixonou, continua dentro dela. Esse homem que um dia você se apaixonou, continua dentro dele. Basta você acessar os botões corretos. Então eu espero que você esteja ouvindo essa nossa pequena palavra, essa nossa pequena palestra do lado do seu cônjuge. E agora dá um cutucãozinho, lembra daquela vez? E o primeiro beijo, lembra desse primeiro beijo? Ai, foi meio torto, meio sem graça. Vai lá, dá um beijinho. Graças aos céus, a memória tá participando e hoje vocês sabem dar um beijo melhor. Lembra do primeiro abraço, lembra dos presentes, lembra do casamento, lembra da lua de mel, da gravidez, do primeiro parto, maternidade. Eu queria agora estimular você. Faça lá uma relaçãozinha de 5 a 10 coisas muito boas para lembrar. E depois que você anotar, faz exatamente isso. Um conversa com o outro. Ou mais, ou melhor, vão lá no arquivo de fotos, chama os filhos e vamos juntos começar a olhar as fotos e vamos lembrar. Lembrar das coisas que me trazem esperança. Queridos, nós precisamos cultivar as boas memórias. Nós precisamos reeditar as memórias que nos ferem. E precisamos aprender com as memórias dos nossos erros, para a gente parar de errar e para a gente fazer do outro, da vida do outro, uma coisa melhor. Bom, eu espero que esse breve estudo tenha contribuído com você e eu peço que você faça exatamente esse exercício. 5 a 10 boas memórias para lembrar. Quem é recém-casado talvez não tenha tanta memória. Mas quem tem 15 anos de casado, 10 memórias, ficou fácil. Uma por ano. Ou vai lá, pega as fotos, elas vão te ajudar. Você lembrar da vez que furou o pneu, que vocês ficaram na chuva. Gente, são tantas boas memórias para lembrar. A minha oração é essa, que durante esse exercício, a alegria de estar casado com essa pessoa venha de volta para o seu coração e você traga a memória. Por que eu escolhi essa pessoa para ter casado? Eu gostaria de pedir permissão de vocês para estar orando agora, pedindo e convidando o Espírito Santo de Deus para trazer à memória coisas que vão trazer alegria ao seu coração. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada casal, sobre cada família que está ouvindo esse estudo.
E em nome de Cristo Jesus, eu quero pedir que teu Santo Espírito, Senhor Deus, traga à memória tudo o que eles precisam lembrar para aprender, para não cometer os mesmos erros, para não trazer e gerar desistência no coração do seu companheiro. Também peço, Senhor, que teu Santo Espírito toque nas memórias doloridas. Pai Santo, que essas pessoas possam entender que elas precisam enfrentar isso de forma responsável, que não importa quem causou essa dor, importa o que ele vai fazer hoje. Pai querido, leva essas pessoas a procurarem ajuda, a querer reeditar o que feriu e o que machucou. E Senhor, por fim, eu te peço, Espírito Santo, traz à memória tudo aquilo que traz esperança. Pai querido, traz à memória deles, Senhor Deus, as coisas boas do casamento, as coisas boas que fizeram um querer casar com o outro. Ó Espírito Santo, sela isso, para que Satanás não venha mais tocar. E muito pelo contrário, que o teu Santo Espírito permita que essas memórias fiquem sendo reproduzidas, contadas aos filhos, sejam motivos de alegria, de riso, de canto. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu quero abençoar cada casamento, eu quero abençoar cada casal, Senhor, cada família, para que a tua graça se multiplique e renove esse relacionamento em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Se isso foi bênção para você, compartilhe esse estudo e traga à memória tudo que te dá esperança. Em nome de Cristo Jesus, espero que logo vocês possam ter encontros presenciais, onde vocês vão testemunhar, contar experiências. Eu creio que no próprio canal de vocês, no grupo de vocês já podem dizer: acabamos de lembrar com aquele dia que aconteceu isso e isso. E eu creio que vai ser motivo de muito riso. Vocês, através dessas memórias que vocês vão estar compartilhando. Deus abençoe, encoraje quem tem muita memória para ser reeditada, não desista. É sua responsabilidade tirar o lixo, porque lixo cheira mal, lixo traz doença, lixo não é bom. Entenda isso, recicle e faça da sua vida, do seu casamento, um lugar para ser feliz. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade. Quero convidar você que ainda não conhece, eu tenho um canal chamado Simplesmente Silvana Leone Calisto. Acessa lá, acompanha a gente, ou no Instagram, _Silvana Calisto. Vai ser um prazer tê-los acompanhando a gente. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade.